os condutores desse veículo têm treinamento para isso. Eles têm que fazer isso obedecidas às normas e regras de circulação, sem perigos nas usuários da via. Então, o que acontece? Essa própria lei, ela define que o pedestre, quando escuta, né, o sinal sonoro, ele tem que aguardar no passeio, para depois atravessar a faixa. E os demais condutores devem deixar a passagem da esquerda livre, inclusive a infração prevista no artigo 189, se não me engano, não dá essa passagem. Então, o que acontece? O condutor, ele tem sim que ceder passagem. Se ocorrer o fato dele ser multado com o controle de avanço, esse caso é o controle de avanço semáforo, ele tem direito de recorrer, ele vai receber a notificação da autuação e vai apresentar recurso. Agora, como que ele deve fazer isso? Ele pode dirigir-se ao órgão onde, por exemplo, se for o caso do SAMU, aqui em Valadares, que é muito comum, dirigir-se ao órgão e pegar uma declaração deles, que naquele instante a ambulância estava passando pelo semáforo X. Eu não sei como funciona em Valadares, que eu não tenho essa informação junto ao Departamento de Trânsito aqui da cidade. Mas eu tenho conhecimento que em outras cidades, quando há um avanço de semáforo por 1, 2, 3, seguido por um veículo de emergência, os órgãos de Lamesa estão cancelando essas multas. Essa informação ela pode ser dada pela... bom senso, portanto, por parte do Jari, no caso, que fiscaliza? É o que eu tenho a dizer. Eu não sei como funciona o Departamento de Trânsito. Talvez o diretor... Nós vamos tirar essa dúvida convidando o responsável do pode Jari responder aqui. Essa questão aqui. Mas existe cidades no Brasil... lei, no caso, ela diz que o cidadão, ele é multado ou não é multado? Não, ele tem que sair da passagem de uma forma segura. É lei que ele tem que sair. Tem que sair, ele tem que ceder passagem. É lei que ele também possa ser multado nessas circunstâncias? Nessas circunstâncias, a única multa possível de ocorrer nesse caso é só avanço de semáforo. Agora, semáforo. Aí, no caso, você tem que recorrer. Então, veja bem, olha a polêmica que fica. Você sai da frente para que a ambulância ou uma viatura de emergência passe e você corre o risco de ser multado. Você é multado e você tem que recorrer da multa que você tomou porque você está dando passagem com a viatura de emergência. É uma complexidade enorme, nós vamos entrar nessa questão. E a gente estava conversando que, no caso, teria que ter o bom senso, aliás, deve ter o bom senso do responsável do Jari, né? Porque ele deve ver na foto que o cara deve ter locomovido exatamente para fazer a isso que eu tenho a dizer. Quando há um avanço de semáforo, o veículo avança, outro e depois o veículo de emergência. Então tem como comprovar que, de fato, aquele condutor que avançou o semáforo, ele estava cedendo passagem a um veículo de emergência. Vou dizer que a lei está ficando meio complexa no meio desse código de trânsito. A gente tinha que revisar mas esse código. Mas é uma questão de bom senso também. Afinal de contas, a prioridade é a vida, né? A prioridade é a vida. Mas a lei não diz que não pode ser multado, né? Não. Essa é a questão. Eu digo sinceramente, às vezes a gente tem que fazer uma campanha, gente, ajuda, sai da frente, o SAMU está passando, precisa salvar a vida. Às vezes está indo para salvar um cara que está sofrendo um ataque do coração lá, mas às vezes está indo para ver um cara que está bêbado no boteco, não é isso? Com certeza. Aí você corre o risco de tomar uma multa, aí você tem todo aquele atraso, você tem que recorrer dessa multa, você tem que ir lá e... Bom, a gente vai convidar o pessoal mais indicado para responder isso para a gente, porque é uma questão de bom senso, como já foi dito aqui. Eu vou te dar uma pausa para me conversar um pouquinho com o Tenente, que muitas perguntas estão chegando aqui, você vai continuar com a gente com outras perguntas, tá bom, Vicente? Ok. Bom dia, Tenente. Olha, chegaram perguntas aqui. Uma delas foi passada aqui pela produção. A lei foi feita para todos ou tem exceção com relação ao trânsito? Não, o Código de Trânsito Brasileiro, a lei foi feita para todos. Todos são iguais perante a lei. Sendo assim, o código é cumprido para todos. Muito bem. Nós temos um trecho da entrevista que foi exibida ao vivo aqui no programa TVK. A pergunta que foi direcionada ao senhor delegado de trânsito, doutor Marcelo. A gente não vai exibir para não perder tempo. Vou sintetizá-la para o senhor. Alguém ligou perguntando o que fazer para denunciar, no caso, oficiais de justiça ou agentes penitenciários que estariam conduzindo sem habilitação e que, ao parar em uma blitz da Polícia Militar, alguns policiais fizeram vista grossa. O que acontece é o seguinte, como todo mundo tem acompanhado aí em Governador Valadares, a constância aí nas blitz nossas aí. Então tem muitas pessoas que tentam denegrir a imagem da Polícia Militar diante desses fatos aí. Então nós gostaríamos que as pessoas, já que
falaram aí publicamente, que eles fossem até o quartel do 6º Batalhão e formalizassem a denúncia. Porque aí sim, o comandante vai apurar, porque a Polícia Militar ela trabalha na total transparência. E fato como esse não pode ocorrer. Tenente, a lei de trânsito com relação ao capacete já está sendo cobrada, governador Valadares? A resolução 203, na realidade, ela teria que ter entrado em vigor a partir de março de 2007, que ela é de setembro de 2006, foi prorrogada e a partir de janeiro, de 1º de janeiro de 2008, já está sendo cobrada. Então, portanto, hoje as questões de refletor no capacete, essas coisas não estão efetivamente sendo cobradas? Já estão sendo cobradas. Eu falei, a partir de 1º de janeiro de 2008 já estão sendo cobradas. Estamos efetivamente cobrando essas questões. Já estão sendo cobradas. É um assunto polêmico, o senhor sabe, né? Por isso nós convidamos o senhor aqui. E inúmeras perguntas estão chegando com relação ao capacete. Ao certo, ninguém sabe como vai funcionar. Existe um selo, inclusive o Vicente também vai responder, eu sou primeiro, depois o Vicente. O selo do Inmetro. Tem muitos capacetes que estão em ótima qualidade que não tem o selo. Aí começou aquela coisinha assim, ó. Ninguém vai lá e vê um capacete e rouba o selo do outro. Você já viu, deve ter visto isso por aí, né, gente? Já começou essa bandadeira. Os camelôs já têm o selo para vender. É falso, não é falso? Como é que vai ficar essa questão do selo? A resolução ela é bem clara. Ela estabelece as faixas reflectivas do capacete tem que ter nas laterais, na traseira e na frente do capacete. E estabelece também que tem que ter ou o selo do Inmetro na traseira, ali na parte ali de trás do capacete, ou esse selo, ou então a etiqueta interna. É um ou outro. Não é obrigatório ter os dois, ou um ou outro. Ou o selo na parte traseira do capacete, ou a etiqueta interna com a logomarca do Inmetro dentro da NBR 7471. Muito bem. Outras perguntas que chegou pelo telespectador. No caso, ele foi abordado por um militar e disse que a viseira do capacete estava entreaberta ou aberta, queira. E logo depois ele encontrou com 2 motociclistas da PM com os mesmos abertos. A lei aplica-se só para ele ou para a Polícia Militar? Agora eu falei aqui no início aqui, a lei é para todos. O que ocorre é o seguinte, a viseira, a questão da viseira, só instalando aqui o que a resolução diz, ela diz que a viseira tem que ser baixada. Tem que ser abaixada no momento que o condutor está transitando. E ela pode ser usada na cor fumê durante o dia, e obrigatoriamente na cor cristal ou viseira transparente. O que ocorre, tem alguns capacetes que eles têm, igual da Polícia Militar, tem só aquela viseira plástica por cima, mas pode notar que obrigatoriamente o condutor deveria estar usando o óculos de proteção, porque a lei também prevê, a resolução prevê, que no caso da falta da viseira, obrigatoriamente tem que ser utilizado o óculos de proteção. Eu duvido muito que tenha ocorrido isso aí, até porque a Polícia Militar adquiriu capacetes novos. Desde quando saiu a resolução em 2006, a Polícia Militar já vem adquirindo os capacetes. Eu vou, inclusive, interromper o senhor e pedir que o telespectador mande perguntas que não sejam acusativas, tá? Por gentileza. Eu quero perguntas que venham dentro da íntegra, como essas aqui. Eu quero saber até quantos anos de idade a criança pode estar sendo conduzida no banco da frente do veículo. A resolução 15 de 98, ela estabelece que todo passageiro com idade inferior a 10 anos tem que ser conduzido do banco traseiro do veículo. Então, a partir de 10 anos de idade, do banco dianteiro, lembrando que tem que usar o cinto de segurança. E o cinto de segurança ele é usado individualmente. Muito bem. Outro telespectador, sério, quer saber se pode ser multado por estar com a placa ilegível com os nomes do estado e cidade. Correto. Não só notificado, como a legislação também prevê a remoção do veículo. A placa ilegível é infração gravíssima e é remoção do veículo, no caso da medida administrativa. Muito bem. Edson pergunta, foi multado quantos dias que ele tem? Isso? Para mandar a multa. Quantos dias tem para a multa chegar para ele? Isso, quer saber? O Edson André do Bairro São Paulo. O infrator código estabelece que no período de 30 dias, o infrator deve receber a notificação da infração, aquela notificação que não tem um valor.